Olá, gente! Hoje nós vamos falar, eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre refinanciamento e portabilidade. Você sabe o que é e qual a diferença entre eles? Ainda não? Então assista esse vídeo que você vai ficar sabendo. E qualquer dúvida já sabe, deixa aqui nos comentários. Eu não gosto de ficar pedindo, mas se você puder, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Se essa informação foi importante para você, pode estar ajudando outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá. Refinanciamento. O que é o refinanciamento? Refinanciamento, primeiro, ele acontece no mesmo banco ao qual você tem o contrato. Então imagine que você tem um contrato no banco BMG, por exemplo, e você quer refinanciar essa dívida, tá? Seja por uma redução na parcela, com liberação de troco ou não, tá? E vamos lá. O que é esse troco que a gente chama? Refinanciamento. Imagine que você tem lá um contrato a qual você já pagou 10 parcelas desse contrato ou 8 parcelas e você quer tentar refinanciar esse contrato. Você tem duas possibilidades. Se o banco, lógico, der condições, porque depende da condição oferecida no banco naquele momento, se existe condições de taxas menores do que o seu contrato já está vigente, certo? Então você pode fazer um refinanciamento para tentar reduzir o valor da sua parcela e não liberar nenhum troco, por exemplo, ou você pode fazer um refinanciamento reduzindo essa taxa e também o prazo. Isso é o que muita gente não conta para vocês. Tem gente que liga dizendo que você vai receber um valor X, mas e você vai só receber aquele valor X, mas não te conta a parte que nesse receber o valor X, o seu prazo, né, ele será reinicializado, ou seja, volta para o zero. Aquelas parcelas que você já pagou, ele vai ser zerada. Então é como se você estivesse iniciando um novo contrato do zero, tá? Então a liberação do troco, o refinanciamento, na maioria dos casos, quase 100%, o prazo ele é zerado e você reinicia o contrato. Você até reduz a taxa um pouco para poder liberar assim, dependendo das condições do banco naquele momento, como eu te disse. Não significa que você tem lá um contrato, só por isso o banco tem a obrigação de refinanciar. Não, depende das condições comerciais do banco naquele momento. Se possui taxas menores do que o contrato que você já possui, como eu te disse. Então, além de a gente conseguir, possivelmente, a depender das condições, reduzir a taxa, o prazo ele também volta. Então, com isso, a gente consegue liberar um troco para você. Mas, lembrando, porque o refinanciamento, aquele contrato, ele vai continuar no banco, mesmo banco a qual ele já está. Então, se você possui aquele contrato no BMG, por exemplo, ele vai continuar no banco BMG, né? E você vai poder conseguir esse troco. Já a portabilidade, ela é diferente, né? Então, se você tem esse mesmo contrato no BMG e você quer fazer uma portabilidade, primeiro, tem algumas regras, tá? A gente não consegue fazer portabilidade com menos de 12 parcelas pagas, tá? Então, primeiro ponto, você já tem que pagar essas 12 primeiras parcelas para que a gente consiga fazer essa portabilidade para você. E também que o banco de destino ofereça condições para que a gente possa fazer essa portabilidade, tá? E é um pouco mais criterioso e burocrático. Então, a portabilidade é você retirar o seu contrato de um banco A para um banco B. Então, por exemplo, você quer levar o seu contrato que está no BMG para o Banrisul, por exemplo, ou para o Daicoval. Então, significa que o Banco Daicoval, o Banco Banrisul, ele vai oferecer condições melhores em relação ao seu contrato. Mais uma vez, se tiver condições disponíveis de taxas menores do que o seu contrato, porque para que o banco possa aportar, o banco de destino, ele tem que obrigatoriamente
reduzir a taxa do seu contrato. E aí também existe a portabilidade, só a portabilidade limpa, onde você vai apenas reduzir o valor da parcela do seu contrato, e também existe a portabilidade com troco. Então, além que se chama refinanciamento da portabilidade. Então, além de você portar, que é justamente você tirar o seu contrato de um banco A para um banco B, nesse banco B você pode fazer o refinanciamento da portabilidade, que é o que eu expliquei inicialmente, né? A diferença é que aquele seu contrato não permaneceu, tá? E aí eu gostaria de compartilhar uma experiência aqui também com vocês. Tem gente aqui que tem lá vários contratos de 15 reais, de 30 reais, de 50, de parcelas ou parcelas maiores. E acha que é de vários bancos diferentes. Cada um no banco PAN, banco da Ecoval, banco C6, e cada um de um banco. E aí entra em contato, eu quero fazer uma portabilidade, ou eu quero, veja só, eu quero juntar tudo isso e deixar uma parcela só. Gente, uma portabilidade, ela demora pelo menos, primeiro ponto, com relação ao tempo, ela demora pelo menos uns de 10, no mínimo, uns 15 dias, tá? De 10 a 15 dias, porque é enviada a solicitação, a CIP vai analisar se o Banco Origem vai liberar ou não, se não tiver nenhum problema nesse processo, a CIP precisa enviar o saldo, e tem todo esse processo aí para quando chegar a fazer um refinanciamento. Tem bancos que é mais rápido, tem banco que é um pouco mais demorado, então não é uma coisa tão simples. E cada contrato que você possui lá em seu benefício significa uma portabilidade diferente. Por quê? Não são todos os bancos, são pouquíssimos os bancos que faz, por exemplo, uma portabilidade agrupada. Não faz. Então, você teria que portar cada uma dessa. Então, não significa que, primeiro, que a gente vai estar fazendo portabilidade de parcelinhas pequenas e muito menos que a gente vai conseguir fazer essa portabilidade de todos esses contratos, ainda mais sendo de bancos diferentes, para fazer uma unificação de parcela. Primeiro, porque o banco, né, que vai comprar a sua dívida, não são todos os bancos que permite fazer esse agrupamento. São raríssimos os bancos que permitem, como eu disse. E também não significa que o fato dele fazer a portabilidade, a junção da parcela, que ele vai ter condições no momento de querer comprar aquela sua dívida, tá? Então, eu gostaria que vocês entendessem isso, né? Não, acontece muito isso aqui. Então, é muito importante vocês saberem um pouquinho mais como é que funciona o refinanciamento, uma portabilidade, tá? Em ambos os casos, todos eles, né? Lembrando aqui, a gente precisa do extrato de empréstimo, de consignação, né? Do meu INSS. Então, não adianta vir querer que a gente faça qualquer dessas operações sem enviar o extrato de empréstimo atualizado, para que nós possamos analisar as condições, né, dos seus contratos e ver se há possibilidade de fazer alguma dessas operações. Como eu disse, portabilidade tem que ter no mínimo 12 pagas. E depende da sua parcela, depende do banco, depende de várias questões. Ficou claro? Deu para entender um pouquinho? Eu sei que não é algo muito simples de ser entendido, é uma operação mais complexa, com certeza é a operação mais complexa que a gente tem aqui, que é a operação de portabilidade, tá? Mas eu espero ter deixado esclarecido um pouquinho aqui para vocês como é que funciona. E se ainda não entenderam, podem deixar as perguntas aqui nos seus comentários, nos nossos comentários, que a gente vai tentar esclarecer da melhor forma para você. Seja respondendo diretamente o seu comentário, gravando um novo vídeo esclarecendo essa sua dúvida, tá bom? E olha, seja portabilidade, refinanciamento ou contrato novo ou cartão, o link está aqui na descrição para que a gente possa te ajudar da melhor forma, tá bom?